Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez eu, professora Rosivane Barbosa, estou aqui novamente para estar falando com vocês um pouco sobre filosofia, tá bom? Hoje nós vamos estar estudando, pessoal, sobre a filosofia na história, né? Aonde a gente percebe a filosofia indo desde a antiguidade até a idade contemporânea, tá bom? A gente vai estar verificando qual é a relação da filosofia nesse contexto histórico. Vamos também estudar um pouco os campos de investigação da filosofia. Quais são os campos de investigação de objeto de estudo que a filosofia tem? Veremos também a filosofia e outras formas de conhecimento, tá bom? Além da filosofia, existem outras formas, ela vai estar apresentando, e também o conhecimento filosófico grego, tá bom? Então a gente vai estar verificando esses 4 pontos. Vejam bem, a filosofia na história, ela vai desde a antiguidade até a idade contemporânea. Na antiguidade, a gente pode perceber a filosofia a partir dos filósofos chamados pré-socráticos, tá bom? Esses filósofos, como Tales de Mileto, como Pitágoras, como outros, eles tinham como estudo, como investigação a natureza, tá? Da natureza ali eles ficavam estudando a sua questão da estrutura, a sua organização, então eles estudavam, tinham como fonte de pesquisa, tá bom? De estudo, de análise, a natureza. Então, os chamados filósofos pré-socráticos, eles fazem parte desse período da antiguidade. Já na Idade Média, a gente percebe a filosofia, tá bom? Ela centrada mais na questão de perceber, de investigar, tá? A questão da relação da igreja, no que diz respeito à relação da igreja com o Estado, tá? A gente percebe mais aí a questão da racionalidade e a conciliação também da fé com a ciência. Então a gente vai ver isso aí muito na fala do São Tomás de Aquino, com também o Santo Agostinho, né? Quando a gente vê esses questionamentos, a igreja muito forte no que diz respeito tanto na vida secular quanto na vida religiosa, a gente percebe isso, né? A igreja é muito presente. Então a gente vê que a filosofia ela já começa a buscar, tá? Começa a fazer questionamentos, começa a fazer um estudo voltado no que diz respeito entre a fé e a razão, tá bom? A gente vê isso muito na Idade Média, nesse contexto aí europeu. Já na verdade, na idade moderna, a gente vai estar verificando a filosofia, ela mais centrada no que diz respeito ao homem, né? Esse período a gente pode ter o homem como chamado, o período aí do antropocentrismo, né? Antropo-homem, né? O homem no centro. Então a gente percebe que agora, na Idade Média, a filosofia ela está pautada no homem, tendo o homem como um homem em busca do uso da razão, né, dos seus questionamentos, em busca de fazer, né, enquanto sujeito, né, de pôr, né, a própria busca, né, a ciência, ele já começa realmente a ter o uso da racionalidade, né. E nós temos aí a idade contemporânea, que é marcada, tá bom? Na questão filosófica, a questão do iluminismo, a gente vai da Revolução do século XVIII até a Revolução Francesa, né, tendo como marco histórico. Então, nesse período, a gente já começa a perceber a questão da ciência enquanto fonte de estudo, né, a questão de questionar, de investigar, de analisar. Então, a gente percebe aí a filosofia perpassando nesses pontos históricos, né? Desde a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e chegando à Idade Contemporânea. Tá bom, pessoal? Então, nesse contexto também, a gente vai perceber que a filosofia, ela se agrega, tá? Ela tem como forma de objeto de estudo outros pontos. Então, quais são esses campos de investigação que se encontra dentro da filosofia? Nós temos alguns, eu vou falar alguns, tá? Nós temos a questão da estética, a questão da arte, né? Ela começa também a filosofia a fazer um olhar, a fazer um estudo voltado para a questão da arte. Outro campo
é a questão de investigação da filosofia, a chamada epistemologia, tá? Que quer dizer a questão do conhecimento. E essa cai, né, cai muito bem na questão no que diz respeito ao campo de investigação da filosofia, que a gente sempre está em busca de algo, né, de se questionar, de investigar. Temos também a questão da lógica, a questão da razão, a questão da ética, né, os valores do homem, a metafísica e a política. Esses campos aí indo estética, a epistemológica, a lógica, metafísica e política, esses 5 campos, tá, de investigação fazem parte do estudo da filosofia. Tá? Na apostila a gente vai estar verificando cada um, né, com muito mais detalhe. Então, esses campos de investigação fazem parte da chamada área de investigação da filosofia, tá bom? Bom, ainda temos aí o chamado a filosofia e seus conhecimentos. No último vídeo eu falei sobre mito, né? Falei um pouco sobre mito, que o mito, qual era o papel do mito, né? Qual é a função? O mito ele tem por si da explicação, são narrativas, né? São chamadas também de fábulas, né? Tem como fábulas que tentam explicar o surgimento, né, do universo, tentam explicar a origem do homem, né? As coisas que acontecem, né? No que diz respeito à sociedade, né? No dia a dia do homem. Então, o mito ele é algo que não é verídico, né? Não pode se dizer assim, isso aconteceu, é fato. São fábulas, são narrativa. Então, a filosofia e outros conhecimentos, nós temos aí que se estende ao mito, nós já falamos o mito no vídeo no outro vídeo, nós temos a religião, nós temos o senso comum e nós temos a ciência, tá bom? Então, nós temos esses outros conhecimentos aí. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o senso comum. O senso comum, tá? O que é o senso comum? O senso comum, ele é algo que é um tipo de conhecimento que ele é comum a todos, né? É aquele conhecimento onde ele é passado de geração para geração, né? É uma tradição, pode-se dizer uma tradição, até porque é passado de mãe para filha, de filha para neta, enfim, né? É um conhecimento que é passado. Ele não precisa ser comprovado igual a ciência, tá? É algo que você... é comum. É algo que... como é que eu posso falar? É um saber, né? Um saber que não é preciso necessariamente ser científico, tá bom, pessoal? Já a religião, na religião, é um tipo de conhecimento que também, assim como ele é individual, ele também é coletivo, tá? A religião é um tipo de conhecimento que se faz presente dentro de uma sociedade, onde, antes mesmo de ter a religião, o ser humano já tinha essa questão, né? O ser humano já tem essa questão mesmo da religiosidade muito presente, tá? Antes disso, até porque a religião ela é formada, né, por dogmas, tem regras, né? A religiosidade ela é antes disso da religião, é algo mais pessoal, tá? Onde a pessoa se manifesta na verdade o seu interesse, sua crença, sua fé, algo mais pessoal, tá bom? E aí ela também é uma forma de conhecimento atrelada à filosofia. Tá bom, pessoal? E nós temos também a chamada ciência, tá? A ciência, essa que é um conhecimento mais científico, tá? Mas não é científico. Por que, professor, é científico? Porque requer um estudo muito cauteloso, uma pesquisa, tá? Para que, de fato, possa se chegar a algo concreto, real, tá? Então, a ciência ela tem por característica isso, a questão de métodos, né? Métodos organizados, pesquisas, investigações, para que de fato possa dar um veredito, né? Se é real ou não. Enquanto a religião, ao contrário da religião, tá? Ela, ao contrário da ciência,